Andrew Carnegie, fundador da United States Steel Corporation, cujas doações generosas possibilitaram a criação das bibliotecas públicas Carnegie em todo o país. Patrocinador de Napoleon Hill, por intermédio de quem ofereceu ao mundo a primeira filosofia prática do sucesso, baseada em sua experiência de vida. Foi essa filosofia que lhe permitiu progredir de jornaleiro à fama e fortuna como o maior industrial do seu tempo. Napoleon Hill, escolhido por Andrew Carnegie para organizar a ciência do sucesso com base nas experiências de vida de Carnegie e mais de 500 outros empresários e profissionais de alto escalão que colaboraram, a pedido de Carnegie, para aperfeiçoar a filosofia que proporcionou sucesso a milhões de pessoas em todo o mundo. Como aumentar o seu próprio salário? Por Dr. Napoleon Hill, autor de Mais Esperto que o Diabo, Atitude Mental Positiva, A Escada para o Triunfo. Próximos lançamentos da Citadel Editora. O manuscrito original, As 16 Leis do Triunfo e do Sucesso, de Napoleon Hill, e você pode realizar os seus próprios milagres. Os livros escritos pelo Dr. Napoleon Hill inspiraram milhões de pessoas em todas as partes do mundo e os princípios descobertos por ele são tão práticos hoje quanto na época de sua primeira entrevista com Andrew Carnegie, em 1908. A escuta deste audiolivro vai inspirá-lo a compreender os grandes benefícios das conversas entre Hill e o grande industrial Andrew Carnegie, que foi da Escócia para os Estados Unidos e começou a trabalhar aos 13 anos de idade com um salário de $1,20 por semana. A fórmula do sucesso apresentada em Como Aumentar o Seu Próprio Salário vai lhe provar que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Publicado por The Napoleon Hill Foundation. Capítulo 1. Desenvolva a definição de objetivo. Gostaria que você retrocedesse ao começo de sua carreira e descrevesse para mim, passo a passo, os princípios de realização pelos quais começou sua ascensão, sem dinheiro, sem grande influência e com pouca escolaridade, e elevou-se a uma posição de grande afluência e riqueza. Visto que estou solicitando essas informações em nome de homens e mulheres que não têm tempo nem oportunidade de adquirir conhecimento sobre as regras do sucesso, com aqueles que foram bem-sucedidos, peço que você renuncie a todas as formalidades e fale clara e francamente, de maneira que qualquer pessoa de inteligência mediana possa compreender. Muito bem, vou descrever as regras da realização pessoal responsáveis pelas minhas conquistas, mas com a condição de que você organize essas regras de relacionamento humano em uma filosofia que fique disponível a qualquer pessoa que queira aprender a dominá-la e utilizá-la. Estou pedindo para que você se encarregue de uma das tarefas construtivas que selecionei para distribuir minha fortuna. No devido tempo, doarei o dinheiro que acumulei, fazendo isso por meio de iniciativas que causem o menor dano e o maior bem possíveis, na minha verdadeira riqueza, aquela porção que eu gostaria de doar para o bem da humanidade. É composta dos princípios da realização pessoal que estou confiando a você. Ao ajudá-la a organizar as regras da realização pessoal, entendo que você executará uma pesquisa contínua, até ter comparado minha experiência com a experiência de outros homens reconhecidos como sucessos em muitas áreas de atuação, a fim de que possa oferecer ao mundo uma filosofia do sucesso com flexibilidade suficiente para atender às necessidades de todas as pessoas, independentemente da vocação ou objetivo de vida. Uma sólida filosofia da realização individual deve apresentar uma compreensão clara dos princípios que trazem sucesso e dos que levam ao fracasso. Aceite suas condições. E pode ter certeza de que não vou parar até o trabalho estar concluído, independentemente do tempo necessário. Sua fé na minha capacidade de realizar essa tarefa é toda a inspiração de que preciso para assegurar sua continuidade até terminá-la. Você começará a fazer agora uma análise compreensível de todos os princípios do sucesso que empregou em seu desenvolvimento pessoal? Para começar, deixe-me afirmar que existem 17 princípios essenciais do sucesso. E toda pessoa que atinge seu objetivo principal em qualquer atividade
deve utilizar uma combinação destes princípios. Vamos citar primeiro o mais importante desses princípios. Ele está no topo da lista, porque não se conhece ninguém que tenha obtido sucesso sem aplicá-lo. Você pode chamá-lo de princípio da definição do objetivo. Estude qualquer pessoa reconhecida como um sucesso permanente e você descobrirá que ela tem um objetivo principal definido, um plano para a realização desse objetivo, e que ela dedica a maior parte de seus pensamentos e esforços para a realização desta meta. Meu objetivo principal é produzir e comercializar aço. Concebi este objetivo enquanto trabalhava como operário. Ele tornou-se uma obsessão para mim. Levava-o para a cama comigo à noite e para o trabalho pela manhã. Meu objetivo definido tornou-se mais do que uma mera vontade. Tornou-se um desejo ardente. Esse é o único tipo de objetivo definido que parece trazer os resultados desejados. Enfatize por todos os meios a seu alcance a grande diferença entre uma mera vontade e um desejo ardente, que assume as proporções de uma obsessão. Todo mundo quer as melhores coisas da vida, tais como dinheiro, uma boa posição, fama e reconhecimento, mas a maioria das pessoas nunca vai além do estágio da vontade. Homens que sabem exatamente o que querem da vida e estão determinados a obtê-lo, não se contentam em ficar na vontade. Eles estimulam a vontade até se tornar um desejo ardente e respaldam essa vontade com um esforço contínuo, baseado em um plano sólido. É necessário que induzam outras pessoas a cooperar na execução de seu plano. Nenhuma grande conquista é possível sem a ajuda de outras mentes. Mais adiante, explicarei como os homens bem-sucedidos atuam para induzir os outros a cooperar. Antes de alcançar o objetivo definido, você teve que fazer uso de uma grande quantidade de dinheiro como capital operacional. Como fez para conseguir esse dinheiro, uma vez que começou sem capital próprio? Eu gostaria que respondesse essa questão detalhadamente, pois mais cedo ou mais tarde, quase todas as pessoas chegam a um ponto em que poderiam alcançar grandes realizações se tivessem pelo menos o capital para começar bem. O primeiro passo da pobreza para a riqueza é o mais difícil. Eu poderia simplificar essa afirmação dizendo que toda a riqueza e todas as coisas materiais que qualquer um possa adquirir pelo próprio esforço começam na forma de uma imagem mental clara e concisa daquilo que se busca. Quando essa imagem cresce ou é forçada às proporções de uma obsessão, ela é assumida pela mente subconsciente, graças a alguma lei oculta da natureza que o mais sábio dos homens ainda não compreende. A partir desse ponto, a pessoa é atraída ou guiada na direção do equivalente físico da imagem mental. Voltarei ao assunto da mente subconsciente muitas vezes antes de terminarmos, pois é um dos fatores vitais em todas as realizações excepcionais. Quanto à minha experiência, ao dar o primeiro passo para a realização do meu objetivo definido de vida, posso descrevê-la muito claramente em poucas palavras. Primeiro, eu sabia que queria produzir aço. Então, provoquei esse desejo até ele tornar-se uma obsessão motriz. Com isso, quero dizer que meu desejo me impulsionava dia e noite. Aí dei o passo seguinte na execução do meu objetivo, vendendo minha ideia a outro trabalhador. Era um amigo meu que também não tinha dinheiro, mas teve a capacidade mental de reconhecer o valor de minha ideia e a coragem de se unir a mim na execução. Nós dois induzimos outros 2 homens, de visão, coragem e iniciativa, a se interessar por nosso plano de produzir e comercializar aço. Nós 4 formamos o núcleo de um grupo de mastermind, que mais tarde aumentou até consistir de mais de 20 homens. Os homens que me ajudaram a adquirir minha fortuna, para não falar da fortuna que fizeram para si mesmos em virtude de nossos esforços conjuntos. Por intermédio do entusiasmo combinado do meu grupo de mastermind, induzimos outros homens a fornecer o dinheiro necessário para executar nossa ideia. Vou explicar o princípio do mastermind detalhadamente mais adiante. Agora estamos preocupados com o ponto de partida de onde iniciei a busca de meu objetivo principal. Devo entender, a partir do que você diz, que a definição de objetivo
favorece a ação de uma lei natural na realização de um objetivo? Gostaria que você observasse outros homens bem-sucedidos enquanto trata de organizar essa filosofia, pois notará que cada um deles começou, assim como eu, com um objetivo definido e um plano definido para a sua execução. Se olhar bem de perto, outra coisa que irá observar em relação aos homens bem-sucedidos é o fato de que alcançam sucesso fazendo um esforço aparentemente igual ao empregado por outros que não são bem-sucedidos. É um mistério para algumas pessoas como homens com pouca ou nenhuma escolaridade muitas vezes têm sucesso, enquanto outros com extensa escolaridade fracassam. Olhe com cuidado e você descobrirá que os grandes sucessos são resultado da compreensão e utilização de uma atitude mental positiva, pela qual a natureza auxilia os homens a transformar seus objetivos em seus equivalentes físicos e financeiros. A atitude mental é a qualidade da mente que dá poder a seus planos e pensamentos. Lembre-se desse fato e destaque-o ao organizar a filosofia da realização individual. Quanto tempo é necessário para que a atitude mental comece a atrair os requisitos físicos e financeiros do objetivo principal de uma pessoa? Isso depende inteiramente da natureza e da extensão dos desejos e do controle que a pessoa exerce sobre a própria mente para mantê-la livre do medo, da dúvida e das limitações autoimpostas. Esse tipo de controle provém de vigilância constante, mantendo a mente livre de todos os pensamentos negativos e deixando-a aberta para o ingresso e orientação da inteligência infinita. Um objetivo definido envolvendo uma centena de dólares, por exemplo, pode ser transformado em seu equivalente financeiro em poucos dias ou mesmo em algumas horas ou minutos, enquanto o desejo por $1 milhão pode exigir muito mais tempo, dependendo em certa medida do que se tem para dar em troca do $1 milhão. A melhor maneira que consigo imaginar para descrever o tempo necessário para a transformação de um objetivo definido em seu equivalente físico ou financeiro pode ser precisamente representada pela determinação do tempo exato necessário para a prestação do serviço ou do valor equivalente que se pretende dar em troca desse objetivo. Antes de terminar de descrever os 17 princípios do sucesso, espero ser capaz de provar que existe uma relação definitiva entre dar e receber. A falta de compreensão dessa realidade levou muitos homens à dor e ao fracasso. Você está querendo dizer que a lei natural não favorece a tentativa de obter algo a troco de nada? Tudo o que está conectado com a natureza e com as leis naturais é fundamentado em causa e efeito. De modo geral, as riquezas e as coisas materiais que os homens adquirem são efeito de algum tipo de serviço útil que prestaram. Minha fortuna não chegou a mim antes que eu tivesse entregue a outros valores definidos na forma de grandes quantidades de aço de qualidade. Gostaria que você enfatizasse esta grande verdade quando levar as regras do sucesso ao conhecimento do mundo. Não se limite a afirmar que todo o sucesso começa na forma de um objetivo principal definido, mas enfatize que a única maneira conhecida de garantir que um objetivo definido seja alcançado plenamente por meio das forças da lei natural que agem na mente dos homens é estabelecido primeiro uma causa para tal realização, mediante um serviço útil prestado em espírito de harmonia. Como se deve expressar a natureza do objetivo principal definido? É suficiente apenas escolher um objetivo e mantê-lo em mente, ou existe uma forma melhor de traduzir esse objetivo dominante em seu equivalente físico? Isso depende inteiramente do tipo de mente que se tem. Uma mente bem disciplinada é capaz de manter e agir sobre um objetivo definido sem qualquer forma de ajuda externa ou artificial. Uma mente indisciplinada precisa de uma muleta na qual se apoiar ao lidar com um objetivo principal definido.
O melhor método a ser adotado por quem tem uma mente indisciplinada é escrever uma descrição completa do seu objetivo principal e, a seguir, adotar o hábito de lê-la em voz alta, pelo menos uma vez por dia. O ato de descrever detalhadamente o objetivo obriga a pessoa a ser específica quanto à sua natureza. A leitura habitual fixa o objetivo na mente, onde ele pode ser captado pelo subconsciente e colocado em prática. Você tem o hábito de escrever seu objetivo principal? Segui esse hábito há muitos anos, quando lutava para trocar a vida de operário pela de gerente industrial. Além disso, fui muito mais longe do que simplesmente ler a descrição do meu objetivo. Eu me encontrava todas as noites com meu grupo de mastermind e tínhamos reuniões em forma de mesa redonda, com a finalidade de construir planos para executar minha meta principal. Recomendo vivamente o hábito da mesa redonda. É um hábito que ainda cultivo. Acredito que você descobrirá que todos os homens de sucesso, digno de nota, mantêm esse hábito de discussão íntima de planos com conselheiros e sócios. Aprendi, anos atrás, que nenhuma mente sozinha é completa. Quando chegarmos à discussão do princípio do Mastermind, vou explicar que por duas ou mais mentes trabalhando juntas em harmonia, tem mais poder do que uma sozinha. Você encontrará indícios que comprovam essa grande verdade em toda a Bíblia, se pesquisar com cuidado e entender o que lê. Jesus de Nazaré entendeu o princípio do Mastermind e fez uso efetivo dele na aliança com seus discípulos. Foi ali que tive a primeira pista a respeito dessa surpreendente lei da natureza. Espero que me perdoe por mencionar isto, mas ouvi dizer que você foi severamente criticado por ter acumulado uma grande fortuna, enquanto milhares de homens que trabalharam para você permaneceram comparativamente pobres. Algumas pessoas acham que você fez sua fortuna às custas de quem trabalhou para você. Poderia explicar sua visão a respeito da grande diferença entre suas conquistas financeiras e as dos homens que trabalham para você? Fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta. Muitos outros fizeram a mesma pergunta. Vou lhe responder da mesma maneira que respondi a eles. Primeiro, deixe-me explicar que pretendo doar praticamente cada dólar da riqueza que possuo antes de morrer. Mas apresso-me em dizer que estou achando muito difícil doar o dinheiro onde ele faça mais bem do que mal. Parece estranho, mas é verdade que os homens raramente beneficiam-se do dinheiro, exceto daquele que eles fazem por merecer. De bom grado, eu doaria cada dólar que possuo para os homens que trabalham para mim, se isso não lhes fosse causar mais danos do que benefícios. O bem que existe no dinheiro está em como ele é utilizado, e não simplesmente em sua posse. De modo geral, o homem que ganha seu próprio dinheiro adquire junto um pouco de sabedoria necessária para o uso construtivo deste recurso. Você pediu que eu explicasse a razão da grande diferença entre minhas conquistas financeiras e a situação financeira dos que trabalham para mim. Só posso dizer que acumulei uma grande riqueza porque estava disposto a assumir grandes responsabilidades e prestar um serviço de natureza abrangente. Dos milhares de homens que trabalham para mim, arrisco o palpite de que menos de 20 estariam dispostos a assumir minhas responsabilidades e trabalhar tantas horas quanto eu trabalho se eu lhes desse todo o meu dinheiro em troca. Poucos homens que trabalharam para mim mostraram-se dispostos a assumir tais responsabilidades, e é significativo que cada um destes é tão rico quanto deseja ser. Em um único ano, paguei a homens como Charles Schwab até $1 milhão por seus serviços, e a maior parte foi pagamento por serviços que eles prestaram muito além do exigido em relação aos salários regulares. Porém, antes de pagar essas somas enormes a esses homens, eles haviam se tornado praticamente indispensáveis para mim, pela disponibilidade em assumir responsabilidades e me aliviar da carga que eu carregava. Homens com esse tipo de atitude mental conseguem fixar seus rendimentos e há pouco que se possa fazer para impedi-los de obter seu próprio preço.
Nunca estabeleci a escala salarial de qualquer homem que trabalha para mim. Todo homem define sua escala salarial de acordo com o tipo de serviço que presta, a qualidade e a quantidade de serviço, mas a atitude mental com que presta o serviço. Ao entender essa verdade, você compreenderá que não existe injustiça na diferença entre as fortunas que os homens acumulam. A partir do que você diz, concluo que a maioria dos homens que trabalha para você não tem um objetivo principal definido na vida, pois se tivessem, seriam tão ricos quanto você. Correto? Você tem a liberdade de conversar com quantos dos meus homens quiser, mas vai descobrir que a meta mais elevada da maioria deles é apenas conseguir manter o emprego que têm. Eles estão onde estão e recebem o salário que recebem unicamente por causa das limitações que eles mesmos criaram em suas mentes. Nada que eu possa fazer vai mudar isso. Apenas eles mesmos podem mudar. Meus homens começaram exatamente na mesma posição que eu ocupava há alguns anos. Tiveram os mesmos privilégios de avanço pessoal que eu tive. Vivemos no país mais rico e livre do mundo, onde nenhum homem é limitado, exceto por sua própria atitude mental e seus próprios desejos. Pegue a si mesmo como exemplo. Coloquei em suas mãos a maior oportunidade que um escritor americano já teve. Estou lhe dando livre acesso a uma vida inteira de experiências práticas sobre a acumulação de riqueza mediante a prestação de serviço útil. Nos próximos anos, abrirei as portas que levarão você aos ricos depósitos de experiência de alguns dos homens mais bem-sucedidos que este país já produziu. Você terá uma grande quantidade de conhecimento à sua disposição. Se aproveitar essa oportunidade, você poderá conquistar mais espaço do que qualquer outro filósofo que já se preocupou com os problemas dos seres humanos. Muita gente acredita que as oportunidades de conquistar independência financeira são muito menores hoje do que quando você começou sua carreira. Alguns acreditam que você e outros homens ricos praticamente monopolizam o campo de oportunidades e não darão chance aos outros. Você se importaria de dizer o que acha dessa teoria? Fico feliz que você tenha usado a palavra teoria, pois a crença de que existe escassez de oportunidades em um país como o nosso nada mais é senão pura teoria. A verdade é a seguinte: nos Estados Unidos da América, temos mais oportunidades de fazer fortuna em troca de serviços úteis do que em todos os outros países juntos. Este é um país novo. Estamos apenas nos aproximando da era em que vamos nos tornar o maior país industrial do planeta. Dentro dos próximos anos, veremos avanços maravilhosos no campo da indústria. Falta de oportunidade nos Estados Unidos? Ora, por favor! Você não percebe que nossa única escassez será de imaginação, autoconfiança e iniciativa necessárias aos homens no futuro deste país? Tenho pouca paciência com gente que não vê futuro nos Estados Unidos. Se analisar aqueles que reclamam da falta de oportunidade, perceberá que usam essa desculpa como álibi para a relutância em assumir responsabilidades e usar suas mentes. Está chegando a hora em que o mundo inteiro se voltará para os Estados Unidos em busca de novas ideias, novas invenções, novas oportunidades, habilidade, imaginação. Vejo pelo menos 50 anos de oportunidades para os jovens deste país, e cada hora desses anos lhes trará vantagens muito maiores do que as que eu tive. Homens que se queixam de falta de oportunidade me lembram o congressista que pouco tempo atrás quis introduzir um projeto de lei no Congresso, estipulando o fechamento do escritório de patentes com base na afirmação de que não havia mais nada a ser patenteado. Espero que você não se torne vítima dessa crença míope de que este país não tem mais oportunidades. Tenho certeza de que a sua excelente visão ainda terá muito mais a dizer sobre as oportunidades que esta grande nação oferece a homens e mulheres dispostos a aprender as regras do sucesso, utilizá-las durante o jogo da vida e reivindicar seus prêmios à medida que avançam. Você fez uma forte e inspiradora declaração de encorajamento aos jovens desta nação
Quem dera eles tivessem imaginação, autoconfiança e iniciativa para ver e tirar partido das oportunidades que este país lhes proporciona. Deseja acrescentar algo mais à declaração de esperança nas conquistas futuras dos Estados Unidos? Sim, gostaria de lhe propor um desafio. Gostaria de registrar em sua mente o fato de que você tem a maior oportunidade de todos os jovens que conheço dessa geração, pois está sendo treinado e preparado para apresentar ao povo deste país uma nova filosofia de conquista individual que inspirará homens e mulheres em todas as esferas da vida a reconhecer e abraçar essa era de abundância de oportunidades. Sua missão de vida é ajudar a inspirar o povo com o renascimento do espírito do americanismo. Meu maior desejo é que você consiga compreender essa visão da maneira como a vejo e que no devido tempo possa inspirar outros a ter a mesma visão. O mundo das grandes oportunidades está atualmente disponível, como sempre esteve, apenas àqueles com grande visão. Se você se perder no desejo obsessivo de se tornar útil aos outros, irá se encontrar no reconhecimento voluntário do bem que está fazendo. Esse pensamento não é nenhuma novidade. É tão antigo quanto o mundo e há de permanecer enquanto a civilização existir. Estou enfatizando tal pensamento porque ele deve funcionar como um cordão de ouro, uma força vinculativa amarrando toda a filosofia do sucesso. Espero ter a força de caráter para aceitar seu desafio. Só posso prometer usar fielmente os talentos de que disponho para honrar sua confiança. Sou apenas um rapaz, e meu maior recurso é a sede de conhecimento e a disposição para pagar o preço que seja necessário para obtê-lo. Em uma frase, você descreveu o maior recurso que qualquer jovem pode possuir: a sede de conhecimento e a disposição para obtê-lo. Se escrever outra frase na sua definição de objetivo de vida e nunca menosprezar seu valor, pode ter certeza de que ocupará mais espaço na história norte-americana do que qualquer outro escritor de sua geração. Lembre-se de que as realizações de um homem correspondem infalivelmente à filosofia com que ele se relaciona com os outros. Se mantiver a intenção de dar algo em troca do conhecimento que deseja, você, por certo, se tornará tão útil ao mundo que ele será obrigado a recompensá-lo nos termos que você quiser. Esse é o espírito do verdadeiro americanismo. Você fez referências frequentes ao termo americanismo. Por favor, poderia fazer uma análise detalhada do que entende por esse termo? Acredito que muita gente tenha passado os olhos pela palavra americanismo sem ter uma concepção clara do que significa. Essa é uma excelente sugestão. E espero que você incorpore na filosofia do sucesso uma análise plena e completa do americanismo para que outras pessoas possam buscar a oportunidade de alcançar a independência financeira na qual nossa nação baseia-se. Todo sucesso começa com a definição de um objetivo. Todas as pessoas que buscam sucesso pessoal nos Estados Unidos devem entender e respeitar os fundamentos do americanismo. Aqueles que negligenciam ou se recusam a apoiar fielmente as instituições do americanismo podem estar contribuindo inconscientemente para a ruptura desses pilares de sustentação, eliminando assim a fundação onde estão apoiadas suas próprias oportunidades de sucesso pessoal. É óbvio que nenhum indivíduo poderá desfrutar de sucesso permanente se estiver fora de sintonia com as forças que lhe deram a oportunidade de sucesso. Você se refere a pilares de sustentação das instituições americanas. Se importaria de nomeá-los e descrevê-los? Eu adoraria. O primeiro dos grandes pilares que distinguem este país de todos os outros é a forma americana de governo. Ela foi originalmente redigida na forma da Constituição dos Estados Unidos, proporcionando o maior direito possível à liberdade individual, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de culto. Acima de tudo, a liberdade de iniciativa individual dá a cada cidadão o direito de escolher sua ocupação e estabelecer o preço para seu conhecimento, habilidade e experiência.
Nenhum outro país no mundo oferece aos cidadãos uma escolha tão abundante de oportunidades para a comercialização de seus serviços como os proporcionados sob nossa forma de governo. Você nomeou o primeiro dos pilares fundamentais de nossa grande nação. Poderia prosseguir e falar sobre o segundo? O segundo pilar é nosso sistema industrial, com seus incomparáveis recursos naturais de matéria-prima e liderança, coordenados como estão com o espírito americano da democracia e apoiados pela forma americana de governo. Enquanto houver harmonia, compreensão e cooperação entre os líderes da indústria e funcionários do governo, todos os cidadãos irão beneficiar-se, direta ou indiretamente, de nosso sistema industrial em expansão. Esta é definitivamente uma nação industrial. A indústria não apenas gera a maior parte da renda dos homens assalariados, como absorve grande parte dos produtos da agricultura, e é a principal fonte de sustento para os homens e mulheres que trabalham profissionalmente. Não se pode separar o americanismo da indústria sem destruir um dos mais fortes e importantes pilares do americanismo. Espero sinceramente que os líderes do governo e da indústria nunca se recusem a trabalhar em harmonia para um fim comum. Isso geraria dificuldades econômicas a cada um de nós. Qual você considera o próximo pilar importante? O pilar de número 3 é o nosso sistema bancário, uma vez que fornece o sangue vital que mantém nosso sistema industrial, nossa agricultura e nossos sistemas profissionais ativos e flexíveis a um custo que não é um fardo para ninguém. Compreenda a natureza do serviço prestado por nosso sistema bancário e você terá se livrado para sempre dos poucos ignorantes que reclamam dos pecados imaginários de Wall Street. Todas as pessoas bem informadas sabem que neste país temos um sistema duplo de governo, com uma divisão política operando em Washington e uma divisão financeira operando em Nova York. Quando esses dois ramos da nossa vida nacional funcionam harmoniosamente, prosperamos. Além disso, temos os recursos políticos e financeiros para competir e superar qualquer outro país do mundo. Os bancos são tão essenciais para o funcionamento do sistema em que vivemos quanto o comércio e os escritórios profissionais. Na verdade, nenhuma forma de comércio ou de negócios poderia ser exercida com sucesso sem o acesso direto ao dinheiro ou crédito fornecido pelos bancos. Muito bem. Sua explicação sobre a importância de nossos bancos dará a muitos de nós uma opinião diferente sobre eles. Os bancos são o único auxílio financeiro ao nosso sistema econômico? Não, existe outro muito importante. O quarto pilar essencial é nosso sistema de seguros de vida, que funciona como a maior instituição nacional de poupança individual e oferece uma flexibilidade ao nosso sistema econômico que não seria possível somente com o sistema bancário. Nenhuma outra instituição americana proporciona uma fonte de poupança que assegura ao indivíduo a proteção de sua família e, ao mesmo tempo, livra sua mente de preocupações ligadas à chegada da velhice com suas incertezas econômicas. A instituição do seguro de vida é definitivamente uma parte essencial dos Estados Unidos. Suas afirmações sobre os 4 pilares mencionados dão muito o que pensar. Você diz que existem 6 importantes diferenças entre nosso país e todos os outros? Exatamente. Existem mais 2. A quinta é o nosso espírito nacional de amor pela liberdade, nossa exigência do privilégio de autodeterminação, conforme expresso pelos pioneiros da indústria e do governo, e o amor nacional pela liberdade de expressão, pensamento e ação, que foram as características distintivas dos grandes líderes produzidos pelos Estados Unidos no passado. E qual é o sexto? O sexto é o nosso senso nacional de justiça, que nos inspira a lutar pela proteção dos fracos, tanto quanto dos fortes, e nunca tolerou a anexação territorial por conquista sem a adequada compensação.
Nesses 6 itens, você encontrará tudo o que mais distingue este país de todos os outros. Ao apresentar a filosofia do sucesso, certifique-se de destacar o fato de que qualquer coisa que enfraqueça qualquer um dos 6 pilares do americanismo debilita igualmente a totalidade do nosso sistema nacional. Certifique-se de enfatizar também que não basta apenas abster-se de fazer ou dizer alguma coisa que possa enfraquecer esses pilares, mas que é dever de todos os americanos defender esses fundamentos de todos os que tentarem enfraquecê-los ou destruí-los. Após seu resumo brilhante das características mais distintas de nossa nação, que garantem nossas inestimáveis liberdades individuais e a oportunidade de sucesso pessoal, existe alguma precaução especial que gostaria de dar a respeito delas? Existe uma tendência crescente neste país de homens de mentalidade radical encontrarem falhas em nossa forma de governo, nosso sistema industrial, nosso sistema bancário e em tudo mais que represente tipicamente o americanismo. Não podemos deixar que eles destruam a maior nação do mundo simplesmente porque pregamos e praticamos o direito à liberdade de expressão. O direito a ter em mente que o maior deles não é o dinheiro nos bancos, nem os minerais na terra, nem as árvores nas florestas ou tampouco a riqueza de nosso solo, mas a atitude mental, imaginação e espírito pioneiro dos homens que associaram experiência e educação a essas matérias-primas, transformando-as assim em vários tipos de serviço útil ao nosso povo e aos povos de outras nações. A verdadeira riqueza desta nação não é material nem tangível. Nossa verdadeira riqueza consiste no poder intangível do pensamento e em como ele é expresso por nossos líderes, que entendem e aplicam a filosofia da realização individual. Ela se reflete na visão e nos horizontes mais amplos e nas maiores ambições e iniciativas. Qualquer um que não compreenda essa verdade não será capaz de entender por que nosso país é o mais rico e mais livre do mundo. Por que você coloca a definição de objetivo no topo da lista dos 17 princípios da realização? Definição de objetivo é, obviamente, uma necessidade para todos que querem alcançar o sucesso, já que ninguém pode alcançá-lo sem antes saber exatamente aonde quer chegar. É interessante saber que cerca de 98% das pessoas não têm um objetivo importante, e é significativo que aproximadamente a mesma percentagem seja considerada um fracasso. A definição de objetivo, para ter valor duradouro, deve ser adotada e aplicada como hábito diário. A ausência desse hábito leva a outro final, fatal para o sucesso: o hábito de ficar à deriva. Você se importaria de me dizer qual a sua definição da palavra sucesso? Minha definição de sucesso é a seguinte: o poder para adquirir o que se quiser na vida sem violar os direitos dos outros. Não é verdade que o sucesso é frequentemente resultado de sorte? Se analisar minha definição de sucesso, você verá que o elemento sorte não está presente. Um homem pode até deparar com uma oportunidade por mero acaso ou sorte. E às vezes isso acontece, mas ele estranhamente largará essa oportunidade na primeira vez que for atingido por um obstáculo. Um homem pode conseguir uma oportunidade graças a um empurrãozinho, mas só continuará de posse dela mediante o ímpeto, o que exige definição de objetivo. Em sua definição de sucesso, você utilizou a palavra poder. Você disse que o sucesso é conseguido pelo poder com que se pode adquirir o que se quiser. O poder pessoal é adquirido por uma combinação de traços e hábitos individuais, alguns dos quais serão explicados mais detalhadamente quando falarmos dos outros 16 princípios de realização. Resumidamente, as 10 qualidades do poder pessoal, que chamamos de regra de 10 pontos do poder pessoal, são as seguintes: definição de objetivo, rapidez de decisão, solidez de caráter, honestidade intencional, disciplina rigorosa sobre as próprias emoções, desejo obsessivo de prestar um serviço útil,
conhecimento profundo da própria ocupação, tolerância em todos os assuntos, lealdade aos associados pessoais e fé em um ser supremo, sede constante de conhecimento, imaginação alerta. Observe que essa regra de 10 pontos abrange apenas os traços que qualquer um pode desenvolver. Observe também que esses traços levam ao desenvolvimento de uma forma de poder pessoal que pode ser utilizada sem violar os direitos dos outros. Essa é a única forma de poder pessoal que qualquer um pode dar-se ao luxo de exercer. Capítulo 2. Utilize o princípio do Mastermind. Chegamos agora ao segundo princípio, que você chamou de Mastermind. Poderia, por favor, definir o que quer dizer com o termo Mastermind, de modo que todos nós tenhamos um entendimento claro do que significa? Mastermind é uma aliança de duas ou mais mentes trabalhando juntas em espírito de perfeita harmonia para a realização de um objetivo definido. Quer dizer que a simples escolha de um objetivo principal de vida não é por si só suficiente para garantir o sucesso? Para alcançar seu objetivo principal, caso este seja de proporções acima da mediocridade, um indivíduo deverá relacionar-se com os membros de sua aliança de Mastermind de maneira que usufrua do benefício integral de seus cérebros em espírito de harmonia. A incapacidade de compreender a importância da harmonia e da simpatia pelo objetivo da parte de cada membro de uma aliança de Mastermind custou a muitos homens suas chances de sucesso nos negócios. Um indivíduo pode reunir um grupo de homens cuja cooperação ele parece ter, e talvez tenha na superfície, mas o que importa não é a aparência superficial, é a atitude mental de cada membro do grupo. Antes de que qualquer aliança possa construir um mastermind, todos os homens do grupo devem ter o coração e a cabeça em afinidade absoluta com o objetivo da aliança e devem estar em perfeita harmonia com o líder e com todos os outros membros da aliança. Acho que entendo o seu ponto, mas não vejo como um homem pode ter a certeza de estar induzindo seu associado a trabalhar com ele em perfeita harmonia em uma aliança de mastermind. Poderia explicar como isso é feito? Claro, posso dizer exatamente como relações harmoniosas são estabelecidas e mantidas. Para começar, lembre-se de que todas as ações do ser humano baseiam-se em um motivo definido. Somos criaturas de hábito e motivo. Começamos a fazer alguma coisa por causa de um motivo. Continuamos a fazê-la tanto pelo motivo quanto pelo hábito. Mas pode chegar o tempo em que um motivo é esquecido e continuamos por causa do hábito estabelecido. Há 9 principais motivos aos quais as pessoas reagem. Vou descrevê-los, então você verá por si como os homens são influenciados a trabalhar com os outros em espírito de harmonia. No início da organização de um grupo mastermind, o líder deve selecionar primeiro os membros que têm capacidade de fazer o que lhes será exigido, e, em segundo lugar, os homens que vão reagir em espírito de harmonia com um motivo específico proposto a eles em troca de sua ajuda. Acredito que em ocasiões anteriores você tenha se referido a esses 9 grandes motivos de ação voluntária como o alfabeto do sucesso. Agora começo a entender por que os descreve assim. Poderia nomeá-los? Aqui estão os 9 motivos. A combinação de alguns deles cria a força motriz por trás de tudo o que fazemos. Primeiro, a emoção do amor, o portal para o poder espiritual. Segundo, a emoção do sexo, que, embora puramente biológica, pode servir como um poderoso estimulante para a ação quando transformada. Terceiro, desejo de ganho financeiro. Quarto, desejo de autopreservação. Quinto, desejo de liberdade de corpo e mente. Sexto, desejo de autoexpressão, levando à fama e reconhecimento. Sétimo, desejo de perpetuação da vida após a morte.
Os últimos dois motivos são negativos, mas muito poderosos como estimulantes à ação. São eles: oitavo, a emoção da raiva, muitas vezes expressa como inveja ou ciúme. Nono, a emoção do medo. Essas são as 9 principais abordagens para todas as mentes. O líder de uma aliança de mastermind bem-sucedida deve depender de um ou mais desses motivos básicos para induzir cada membro de seu grupo a cooperar em harmonia da forma necessária para obter o sucesso. Em sua vasta experiência, quais você diria que foram as emoções que provocaram a maior reação? Os 2 motivos aos quais os homens reagem mais generosamente em alianças de negócios são a emoção do sexo e o desejo de ganho financeiro. A maioria dos homens deseja dinheiro mais do que qualquer outra coisa, mas com frequência o querem principalmente para agradar à mulher que escolheram. Aqui, portanto, a força motivadora é tripla: amor, sexo e ganho financeiro. Há um tipo de homem, no entanto, que trabalhará mais arduamente por reconhecimento do que por ganho financeiro. Parece que o indivíduo que consegue formar com sucesso uma organização de homens em uma aliança de mastermind deve conhecer muito bem a espécie humana. Poderia explicar como conseguiu escolher com êxito os homens do seu grupo de mastermind? Você os escolheu à primeira vista ou pelo método de tentativa e erro, substituindo aqueles que se mostraram inadequados à finalidade para a qual foram escolhidos? Nenhum homem é suficientemente inteligente para julgar outros à primeira vista com precisão. Existem certos indicadores superficiais que podem ser sugestivos das habilidades de um homem, mas há uma qualidade mais importante do que todas as outras como fator decisivo do valor de um homem como membro de uma aliança de mastermind. E essa qualidade é sua atitude mental em relação a si e seus associados. Se a atitude mental é negativa e ele tem a tendência de ser egoísta, autocentrado ou provocativo de forma hostil nas relações com os outros, não se encaixará em uma aliança de mastermind. Além do mais, se tal homem permanecer como membro de um grupo de mastermind, sua influência poderá se tornar tão obstrutiva aos outros membros que ele destruirá a utilidade deles, bem como a sua própria. Alguns dos membros de nosso grupo de mastermind vieram de nossos quadros de trabalhadores depois de terem demonstrado sua capacidade. Outros foram trazidos de fora pelo método de tentativa e erro. Alguns dos homens mais capazes do nosso mastermind começaram de baixo e trilharam seu caminho até o topo, trabalhando em muitos departamentos diferentes de nossa indústria. Tais homens conhecem o valor da harmonia e do esforço cooperativo. Esse é um dos segredos de sua habilidade em se promover a altas posições. O homem que tem qualquer tipo de capacidade, além da atitude mental correta em relação aos associados, é geralmente encontrado no topo da escala. Não importa qual seja a sua ocupação. Há um grande prêmio pela eficiência somada à atitude mental correta. Gostaria que você destacasse esse fato na apresentação da filosofia da realização individual. E quanto ao indivíduo que organiza um grupo de homens em uma aliança de mastermind, não é necessário que seja um mestre na área em que atua antes de poder gerenciar outros com sucesso? Sei muito pouco sobre as normas técnicas da produção e comercialização de aço. Não é essencial que eu tenha esse conhecimento. É aqui que o Mastermind mostra-se essencial. Estou cercado por mais de 20 homens cuja combinação de educação, experiência e habilidade me dá o benefício integral de tudo o que se sabe até o momento sobre a fabricação e a comercialização do aço. Minha tarefa é manter esses homens inspirados pelo desejo de fazer o melhor trabalho possível. Meu método de inspiração pode ser facilmente rastreado até as 9 motivações básicas, especialmente ao desejo de ganho financeiro. Tenho um sistema de compensação que permite a cada membro do meu grupo de mastermind decidir qual será a sua recompensa financeira. Mas o sistema está concebido de maneira que,
Além de um certo salário máximo estabelecido para cada homem, o indivíduo deve dar prova definitiva de merecer ganhar mais do que aquele valor antes que possa receber. Esse sistema incentiva a iniciativa individual, a imaginação e o entusiasmo e leva ao desenvolvimento pessoal e crescimento contínuos. Lembre-se, meu objetivo principal de vida é o desenvolvimento dos homens, não apenas o acúmulo de dinheiro. O dinheiro que possuo veio como uma recompensa natural por meu esforço no desenvolvimento dos homens. Você afirma que todo sucesso de proporções notáveis é resultado da compreensão e da aplicação do princípio do Mastermind. Não existem algumas exceções a essa regra? Não poderia um homem se tornar um grande artista, um grande pregador ou um vendedor de sucesso sem fazer uso desse princípio? A resposta à pergunta, da maneira como você a colocou, é não. Um homem pode se tornar um artista, um pregador ou um vendedor sem a aplicação direta do Mastermind, mas não conseguirá tornar-se grande em nenhum desses campos sem o auxílio desse princípio. Uma providência onisciente organizou o mecanismo mental de maneira que nenhuma mente sozinha é completa. A riqueza da mente, no sentido mais amplo, vem da aliança harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando em conjunto para a realização de um objetivo definido. Existem indústrias e empresas de apenas um homem, mas não são grandes, e existem indivíduos que passam pela vida sem aliar-se com outras mentes em espírito de harmonia, mas não são grandes, e suas conquistas são escassas. Você deve incluir na filosofia os fatores que permitem que um indivíduo eleve-se além da mediocridade. O mais importante desses fatores é a compreensão do poder que está disponível para a pessoa que combina sua força mental com a de outras pessoas, recebendo assim todos os benefícios de uma força intangível que nenhuma mente sozinha pode experimentar. Poderia citar uma ou duas alianças de Mastermind em ação que eu possa mencionar para meus alunos nos próximos anos? Nossa forma de governo é um excelente exemplo do princípio do Mastermind em ação, combinando o esforço de cooperação harmoniosa das unidades federais e estaduais do governo. Sob essa aliança amigável, temos crescido e prosperado como nenhuma outra nação conhecida. Venha até a janela e lhe mostrarei lá no pátio ferroviário um belo exemplo do Mastermind em ação no setor de transporte. Você verá um trem de carga sendo preparado para a partida. O trem está a cargo de um grupo de homens que coordenou seus esforços em espírito de harmonia. O condutor é o líder da tripulação. Ele só consegue levar o trem até o destino porque todos os outros membros da tripulação reconhecem e respeitam sua autoridade e executam suas instruções em espírito de harmonia. O que você acha que aconteceria com esse trem se o maquinista se recusasse a obedecer os sinais do condutor? Poderia acontecer um acidente com vítimas? Exatamente. Administrar um negócio com sucesso requer a aplicação do mesmo princípio de Mastermind essencial para a operação de um trem. Quando falta harmonia entre os envolvidos na gestão de uma empresa, a falência não está longe. Você está me acompanhando? Quero que entenda isso porque trata-se da parte essencial de qualquer atividade bem-sucedida em todos os campos da atividade humana. Entendo o princípio do Mastermind, embora nunca tivesse pensado que fosse a única fonte de suas estupendas conquistas na indústria do aço e a base de sua enorme fortuna. Não é a única fonte de minhas realizações. Outros princípios que vou descrever mais adiante contribuíram para o acúmulo da minha fortuna e para a construção de uma grande indústria siderúrgica, mas são menos importantes que o Mastermind. O segundo princípio mais importante é o da definição de objetivo, que já descrevi. Esses dois princípios combinados produzem o que o mundo chama de indústria de sucesso. Nenhum deles, por si só, poderia trazer o sucesso. Veja aqueles mendigos lá embaixo no trem de carga e terá um exemplo perfeito de um grupo de homens sem definição de objetivo nem mastermind.
Também é um exemplo de falta de objetivo e de coordenação de esforços. Se aqueles homens colocassem suas cabeças a trabalhar juntas, definissem um objetivo e adotassem um plano para realizá-lo, poderiam muito bem ser a tripulação que opera aquele trem de carga, em vez de um infeliz e miserável grupo de homens sem teto. Como é que esses homens nunca foram instruídos a respeito dos princípios da realização que você está descrevendo para mim? Por que não descobriram o poder do Mastermind como você? Não descobri o princípio do Mastermind. Me apropriei dele. Tirei literalmente da Bíblia. Da Bíblia? Nunca ouvi dizer que a Bíblia ensinasse a filosofia prática da realização e do sucesso. Em que parte da Bíblia você encontrou o princípio do Mastermind? Encontrei no Novo Testamento, na história de Cristo e seus 12 discípulos. Você deve se lembrar dela. Até onde sei, Cristo foi a primeira pessoa na história a fazer uso definido do princípio do Mastermind. Recorde o poder incomum de Cristo e o poder dos seus discípulos depois dele ter sido crucificado. Minha teoria é de que o poder de Cristo surgiu de sua relação com Deus e o poder de seus discípulos surgiu da aliança harmoniosa que tinham com ele. Ele revelou uma grande verdade quando disse a seus seguidores que poderiam realizar coisas ainda maiores, pois havia descoberto que a combinação de duas ou mais mentes em espírito de harmonia e com um objetivo definido em vista proporciona entrar em contato com o poder da mente universal. Chamo sua atenção para o que aconteceu quando Judas Iscariotes traiu a fé de Cristo. A quebra do vínculo de harmonia gerou ao mestre a maior catástrofe de sua vida. E por uma questão prática, deixe-me sugerir que, quando o vínculo de harmonia é quebrado, por qualquer causa que seja, entre os membros de um grupo de mastermind que opera um negócio ou uma casa, a ruína está próxima. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 18 a 20. O Mastermind pode trazer benefícios práticos em outros tipos de relações além das comerciais? Sim, pode ser de uso prático em qualquer forma de relacionamento humano onde a cooperação seja necessária. Pegue uma residência, por exemplo, e observe o que acontece quando um homem, sua esposa e os outros membros da família colocam suas cabeças e corações a trabalhar para o bem comum de toda a família. Você encontrará felicidade, satisfação e segurança financeira. Você já deve ter ouvido falar que a esposa de um homem pode ajudá-lo ou quebrá-lo. Bem, isso é verdade. Eu vou lhe explicar por quê. A aliança entre um homem e uma mulher casados cria a mais perfeita forma de mastermind conhecida, desde que a aliança combine amor, compreensão, unidade de objetivo e completa harmonia. Evidência disso é o fato de que se pode encontrar a influência de uma mulher como a principal força motivadora na vida de praticamente todos os homens capazes de realizações notáveis ao longo dos séculos. Privilegiado é o homem que se casa com uma mulher que dedica a vida a fortalecer o poder da mente dele, misturando-a com a sua em um espírito de compreensão e harmonia. Esse tipo de mulher nunca irá quebrar homem algum. Ela provavelmente irá ajudá-lo a realizar feitos que ele não alcançaria sem a ajuda dela. Se entendi corretamente, a aplicação e o uso corretos do princípio do Mastermind dão ao indivíduo o benefício da educação e da experiência de outras pessoas, mas vão muito além disso e ajudam tal indivíduo a entrar em contato com e usar as forças espirituais disponíveis para ele. É isso? É exatamente esse o meu entendimento. Um grande psicólogo disse certa vez que, sempre que duas mentes entram em contato, nasce dessa associação uma terceira mente, intangível e de maior poder que as outras duas.
Se essa terceira mente se tornará uma ajuda ou obstáculo para uma ou ambas as mentes em contato, dependerá inteiramente da atitude mental de cada uma delas. Se a atitude de ambas as mentes for harmoniosa, simpática e cooperativa, então a terceira será benéfica para ambas. Se a atitude de uma delas ou de ambas as mentes em contato for antagônica, controversa ou hostil, a terceira será prejudicada. O Mastermind não foi criado pelo homem, você sabe. Faz parte do grande sistema das leis naturais e é tão imutável quanto a lei da gravitação que mantém as estrelas e os planetas em seus lugares, e igualmente definido em todas as fases de sua operação. Podemos não ser capazes de influenciar essa lei, mas podemos entendê-la e adaptar-nos de forma que ela nos traga grandes benefícios, independente de quem sejamos ou de nossa vocação. Partindo de sua análise do princípio do Mastermind, fiquei com a impressão de que homens privados da educação fundamental não precisam limitar sua ambição por causa disso, uma vez que é possível e prático usarem a educação de outros. Também tenho a impressão, a partir do que você disse, de que nenhum homem jamais será capaz de adquirir educação suficiente para alcançar sucesso notável sem o auxílio de outras